Boa noite, boa noite. Vocês já sabem, né, que eu vou pedir para vir aqui para a fileira do meio, né? Olha lá, irmão Valmir já até... Vocês viram que ele está fazendo um esforço, gente? Todo domingo ele chega aqui, já senta aqui, ó. A gente podia tentar isso também, hein, Josimar e Marcelo? O que vocês acham? Da gente vir para o meio aqui. E vocês aí do louvor aí, o que vocês acham? Hein? A gente fazer, tentar, se esforçar, para ficar todo mundo aqui, ó. Olha aí que coisa linda. Oh, glória! Bom demais, velho. Aí eu posso ficar concentrado olhando aqui, ó, né, para esse garotão Neuber, olha ali. Graças a Deus ele é bem casado, né? Porque se dependesse dele, tadinho. Ô, glória. Aí, muito melhor, gente. Quer ver, irmão Valmir? Foi difícil demais começar a sentar aqui? Não foi aí, tá vendo, gente? Não foi. A Dani já sabe, ela já chega e senta ali, ó. Bom demais, sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria indizível estar aqui com vocês. Eu amo. Vocês melhoram a minha semana, vocês precisam saber disso. Quando eu venho aqui, vejo vocês, converso com vocês, abraço vocês, a minha semana começa melhor. Então, eu venho aqui por causa de Cristo, mas eu preciso contar um segredo para vocês. Eu venho também por causa de vocês. Porque eu amo estar com vocês. Então, sejam bem-vindos. Eu não tenho dúvida que o Senhor quer falar ao seu coração. Fique bem atento, porque nosso Senhor vai nos falar. Eu creio até que Ele já está falando, hein? Já está falando para você sentar sempre aqui. Não é? Para a gente que está aqui na frente é muito melhor. Vamos aos nossos avisos. Tem um que é assim, para lá de especial, está chegando já. Você não pode ficar de fora, que é o nosso Acampa Betel. Foi bom. Com aquele esforço do Pedrinho de manhã, você viu, foi legal demais. É isso aí, faça logo a sua inscrição, não deixe para a última hora. Você nos ajuda a organizar melhor o acampamento, se você fizer a inscrição antes. A igreja já está se esforçando, pagando o acampamento com mais antecedência para garantir um preço melhor. Não é? A gente negociou com o pessoal do sítio lá, o pastor gastou toda a sua habilidade de negociação com o dono do sítio. Conseguimos que ele mantivesse o mesmo preço, gente, desse ano, de 25 para 26, olha que maravilha, por isso o nosso acampamento está tão barato. Em Belo Horizonte, acampamento de igreja, você não vai achar acampamento mais barato que o nosso. Todo o esforço para você estar com a gente. Então, vamos nessa, faça logo a sua inscrição. Você pode me dizer assim, Eudes, mas eu só posso dar R$30 por mês. Começa com 30, 40, 50, me procura o pastor, procura o Juan, que está viajando, daqui a pouco está aqui, o Guilherme, e a gente vai fazer isso por você, tá? Vamos embora, marca lá o seu lugar. Nossas atitudes sociais, nossa cestinha agora está vazia, então vamos encher ela de volta, sempre para abençoar alguém. Quando você lembrar, estiver fazendo compra, ou na sua despensa estiver muito cheia, não deixe o alimento perder na sua despensa. Traga para cá para a gente abençoar alguém que precisa, tá bem? Não está aqui na minha lista, mas eu sei que no primeiro domingo de setembro nós teremos assembleia, né, pastor? Nós teremos assembleia ordinária e todos os membros da igreja estão convocados. Os visitantes estão convidados. É muito legal. A assembleia também é um culto onde a gente dá relatório de tudo que a gente faz. A Igreja Batista tem esse hábito. Nós somos congregacionais e muito transparentes. Então, você vai saber o que é feito com cada centavo do dízimo. Você tem a liberdade também de perguntar, de questionar, de participar, tá certo? Então, a gente faz muito questão disso. Então, você que nos visita é convidado, e se alguém quer se tornar membro da igreja, procure o pastor, tá certo? Que ele vai marcar uma audiência, vai conversar com você e vai ser bênção demais. Ok? Vamos ler a Bíblia? Salmo 102. É um texto bem pequenininho, uma frase só, e nós vamos ler numa só voz, com bastante energia, tá certo? Nós vamos fazer assim, a Teté... Não, estou brincando, Teté. Peguei ela de surpresa. Eu vou falar a primeira palavra,
A minha versão aqui do texto está diferente, mas a gente vai acompanhar o telão. Eu vou falar a primeira palavra e vocês vão falar com muita força para a gente nem repetir, tá certo? Então vamos lá. Sirvam ao Senhor com alegria, apresentem-se diante dele com cântico. Amém. Senhor, em nome de Jesus, queria agradecer pela tua doce presença entre nós. Nos ajude, Pai, em nome de Jesus, estarmos concentrados nesse momento aqui na igreja. Aceite e leve cativos os nossos pensamentos, as nossas emoções. E, por favor, receba o pouco que podemos te oferecer. Nossas vozes, nossas mentes e nossos corações. Muito obrigado pela tua graça que tem sido derramada sobre nós e sobre as nossas gerações. Obrigado pela alegria, Senhor, de o Senhor ter nos dado o privilégio de sermos pais. Nesse dia que nós lembramos da paternidade, a gente não pode esquecer do Senhor. Porque é o Senhor que tira toda a nossa angústia. O Senhor é o pão da vida. O Senhor é a água que sacia a sede de Deus. Oh, Senhor. O Senhor é a luz que nos ilumina, Pai. Oh, Jesus. Oh, Jesus. O Senhor é tão amado. E quem, assim como eu, já sentiu a ausência de um pai e encontra o Senhor, é magnífico. Não dá para explicar. Só quem te encontra sabe. Pai, que todos aqui saiam cheios da tua presença hoje. E que nós experimentemos ao máximo a tua doce presença. Continue nos falando por misericórdia e graça, através da ministração dos cânticos, através dos cânticos que cantaremos, através da palavra que o Senhor já deu ao teu servo, dos abraços, dos sorrisos. Pai, nos cure, nos liberte de nós mesmos e das correntes dessa vida. Muito obrigado por ser o nosso Pai querido. No nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Boa noite, amada igreja. Graça e paz de Jesus a todos. Alegria estarmos aqui mais uma vez nessa noite para em comunidade adorarmos e bendizermos ao nome do Senhor Jesus, ao único que é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda exaltação, a quem a nossa devoção, o nosso amor, a nossa gratidão, aquele que nos deu vida, que nos deu propósito, que nos deu salvação, e está aqui nessa noite para receber do fundo da nossa alma, do nosso coração, o nosso louvor. Efésios 6 diz para que nós permanecêssemos firmes e nos mantermos de pé, porque o Senhor está conosco. Amém? Com muita alegria vamos adorar ao Senhor nessa noite. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós temos.
destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O eterno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Amém. Ninguém pode parar a igreja do Senhor, porque o Senhor está entre nós. O Senhor está entre nós, Ele permanece conosco. Não nos resta outra alternativa a declararmos a beleza desse nome nessa noite. Nosso coração se alegra quando nós estamos reunidos aqui em comunidade para adorarmos o nome do Senhor. Não tenham dúvida, Ele está entre nós. Como Washington pregou nessa manhã, na caminhada difícil, Ele está entre nós. Nas alegrias, Ele está entre nós. E Ele permanece conosco. Somos peregrinos aqui. Tudo isso um dia vai passar e nós reinaremos com Ele na glória.
e Ele sempre está ao nosso encontro. Vamos declarar a beleza do nome do Senhor nessa noite. Esse nome é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. Os céus te adoram, Senhor. O céu Te adoramos nessa noite, Jesus, porque o Senhor ressuscitou e vive entre nós. Pois ressuscitaste, Cante com bastante força ao Senhor nessa noite. és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Eu é o Rei.
ao Senhor nessa noite. Nosso Deus é invencível, Ele é inigualável. Não há um Deus como o Senhor Jesus. Teu é o reino, Teu é o reino, Tu é a glória, acima de todo nome. poderoso. Poderoso esse nome é. Declare o poder do Senhor Poderoso Jesus. esse nome é. Em nome de Jesus. O nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é. Mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é. Nome de Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor é poderoso e Ele está entre nós. Neste momento nós temos a oportunidade, o privilégio de adorar ao Senhor também com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. Lembrando que o gasofilácio menor é o das missões e o gasofilácio maior é da igreja. Nós estamos em um propósito da fachada da igreja. Então que o Senhor Jesus, Ele coloque no nosso coração o desejo e o anseio de servir a essa obra, para que o propósito dele se cumpra. Aqui nós não temos vaidade, é acessibilidade, ninguém vai ficar para trás. Então nós queremos cuidar de todos e que o Senhor nos ajude nessa empreitada, porque Ele está conosco. E nesse momento em que os irmãos ofertarem, os irmãos têm oportunidade de darem pelo menos uns 50 abraços. Amém? Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou
nosso Deus é fiel em todo momento. Ele permanece conosco fiel. Tão bom, com todo o fôlego que tem, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, cantarei da bondade de Deus, cantarei da bondade de Deus, cantarei da bondade de Deus. Feche os seus olhos nessa noite. Talvez entramos aqui hoje bastante cansados, com angústia no coração, aflitos. Mas eu quero te lembrar nessa noite, Deus nunca desistiu de você. Deus nunca desiste de nós, Ele sempre está ao nosso encontro. Ele te ama com um amor que ultrapassa os nossos limites. Um amor ousado, que quebra todas as barreiras, só para encontrar a mim e a você. E vamos cantar sobre esse amor que nos alcançou nessa noite.
sombras, escala montanhas pra me encontrar. Ele nos ama. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Impressionante, infinito, ousado amor de Deus, o que deixa as nuvens enorme só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Senhor Jesus, queremos te louvar, Pai. Engrandecer e bendizer o teu nome, Deus. Pelo teu amor impressionante, infinito, teu amor ousado. Nós não merecemos, mas mesmo assim o Senhor se entregou por nós, Pai. E nós estamos aqui nessa noite reconhecendo esse amor, ó Deus. E agradecendo ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito em nosso meio. Obrigado por cada irmão que trouxe ao seu altar, Pai, os dízimos e as ofertas. Que o Senhor continue abençoando o trabalho, a dispensa de cada um, porque o Senhor tem sido muito bom conosco. Nós temos muito mais do que nós merecemos e do que nós precisamos. Nos ajude a caminhar, a prosseguir, Deus, para que a obra do Senhor e o propósito do Senhor se cumpra aqui neste lugar. Nós te louvamos, ó Deus, e pedimos ao Senhor que o Senhor continue falando conosco, porque nós ansiamos em ouvir a Tua voz. Louvamos agradecidos e oramos no nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, meus irmãos. Estão me ouvindo bem atrás? Amém? Todos me ouvem bem? Amém. Graças a Deus. Abre sua Bíblia, por favor, no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, capítulo de número 5. Nós vamos ler a partir do verso 1 e leremos até o verso de número 18. Vê se perto de você tem alguém. Se bem que nós temos a projeção, não é? Mas se você puder ficar junto do seu irmão e ler com ele na Bíblia de verdade aí, fique também muito livre, muita vontade. Muito bem. Eu leio palavra de Deus, que diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus foi para Jerusalém. Existe ali, junto ao portão das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pórticos. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo,
perguntou: você quer ser curado? O enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Quando tento entrar, outro enfermo chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: levanta-te, pegue o seu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, pegando o leito, começou a andar. E aquele dia era um sábado. Por isso os judeus disseram aos que tinham sido curados, ao que tinha sido curado: é sábado, e nesse dia você não tem permissão para carregar o seu leito. Ao que lhe respondeu: o mesmo que me curou me disse: pegue o seu leito e ande. Perguntaram-lhe: quem é o homem que disse a você: pegue o seu leito e ande? Aquele que tinha sido curado não soube responder, porque Jesus tinha se retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você foi curado, não peque mais, para que não aconteça coisa pior. O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem o havia curado. E por isso os judeus perseguiram Jesus, porque havia feito essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso os judeus cada vez mais queriam matá-lo, porque além de desrespeitar o sábado, também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Pai Santo, nós te damos graças pela alegria que nós temos de abrir a Tua Palavra. Senhor, e como nós amamos a Tua lei, Senhor. Ó Deus, e o nosso desejo nessa noite é que o mesmo Espírito que inspirou essas santas letras, que está entre nós, que está em nós, possa iluminar a nossa mente, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra em toda a sua profundidade. Mas, Pai, nós te pedimos ainda mais que esse Espírito possa levar essa palavra da nossa mente até o nosso coração, Senhor, e que, caindo no nosso coração, que esse seja um terreno fértil, para que a Tua palavra possa produzir muitos frutos para a Sua própria glória. Assim nós oramos e oramos, nome sobre todo nome, o irrecusável nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Bom, irmãos, nós estamos, como os irmãos já sabem, numa série de reflexões, cujo o tema é aquela graça que vai além. E hoje, nessa noite, eu gostaria de compartilhar com os irmãos, à luz do texto que nós lemos, um pouco sobre essa graça que vai além do legalismo. E nesse sentido, esse texto ele é bastante provocativo e bastante desafiador para nós nessa noite. Os irmãos estão habituados aqui no contexto dessa passagem. Nós sabemos que Jesus já havia feito alguns milagres. No capítulo 2 do Evangelho de João, ele iniciou sua série de milagres fazendo isso mesmo, a transformação da água o vinho, não é isso? O primeiro milagre de Jesus foi realizado uma festa de casamento. E Jesus, então, havia realizado outros milagres, a cura também de uma oficial do rei. E aqui nós temos Jesus saindo da Galileia. Nós temos aqui na geografia de Israel, a Galileia fica ao norte, é um território mais pobre ali da região, ruas muito empoeiradas. Jesus concentrou a maior parte do seu ministério na Galileia, mas de tempo em tempo Jesus descia para Jerusalém. Jesus parece que não gostava muito de ficar em Jerusalém, mas de vez em quando ele descia para lá, e geralmente ele descia em épocas de festa, porque era o costume dos judeus. Então ele desce a Jerusalém, fica mais ao sul ali de Israel, então ele desce para Jerusalém,
se bem que para ir para Jerusalém você tem que subir, porque é morrado, né? Jerusalém fica no alto. E ele então, ao chegar em Jerusalém para essa festa, ele, antes da celebração da festa, ele vai aqui nesse lugar que ficava ali perto da entrada de uma das portas ali de Jerusalém, que é a Porta das Ovelhas, e ali existia um tanque chamado Tanque Betesda. Betesda significa o lugar do derramamento. Muito interessante, a gente vai pensar um pouquinho sobre o significado disso, né? Mas Betesda era o lugar do derramamento, e nesse lugar haviam muitos enfermos. Imagina um lugar assim, uma fonte e águas, e ao redor daquelas fontes, pessoas enfermas das mais variadas condições. E eu não sei por que Jesus elege apenas um. Naquela multidão, Jesus viu um homem. E a história daquele homem a gente não conhece muito, mas a gente sabe que ele estava enfermo e coxo das pernas há 38 anos. Isso significa afirmar que ele tinha mais de 38 anos e que, certamente, com toda probabilidade, ele não nasceu coxo, ele ficou coxo. Por algum motivo, nós vamos ver, né, mais para frente, Jesus parece que denuncia o motivo daquele aleijão, aquele homem deixou de andar. Estava ali e na esperança, não é? Como todos ali, de quando o anjo descesse naquele lugar, porque era uma crendice popular, de que havia ali um momento mágico, quando o anjo descia naquelas águas e agitando aquela água. O primeiro que descesse aquela água, o texto nos fala isso, seria curado. Só que esse homem tinha um problema, porque ele, além de coxo, além de enfermo, ele era uma pessoa solitária também. Porque ele não tinha muitos amigos, né? Não tinha ninguém que estivesse ali com ele, da família, algum parente e tal, que pudesse ficar atento, e quando a água se agitasse, eles poderiam carregar esse homem para jogá-lo na água e ele ser curado. Não existia essa pessoa, o homem ficava ali com uma esperança muito pequena, com uma grande probabilidade de passar o resto da vida ali, mas ali estava aquele homem. Mas a palavra do Senhor diz que Jesus chegou para aquele homem e fez uma conversa muito interessante, uma pergunta assim, muito assim, perspicaz. Ele pergunta para aquele homem: olha, você quer ser curado? Olha que pergunta, né? O homem estava ali diariamente. Ele estava ali querendo que, de alguma forma, ele pudesse entrar na água para ser curado. E Jesus chega para aquele homem aleijado e faz uma pergunta mais assim, sem noção. Como assim, Jesus? É claro que eu quero ser curado. Mas, meus irmãos, um parêntese aqui importante. Grave isso no seu coração. Jesus não é o mestre das perguntas óbvias. Jesus não é o mestre das perguntas óbvias. Porque é muito interessante essa pergunta de Jesus, porque ele queria realmente saber o que estava no coração daquele homem. Se ele realmente queria ser curado. Isso porque, meus irmãos, não só naqueles dias, mas nos dias de hoje, muitas pessoas estão enfermas, seja enfermidade física, emocional, seja um vício, elas estão enfermas, elas sabem que precisam ser curadas, porque aquela enfermidade está acabando com o casamento dela, está acabando com a vida dela, está acabando com a alegria dela, com a saúde dela, está explodindo com a família, sabe que precisa ser curado, mas não querem ser curadas. Não querem ser curadas. Morre com a enfermidade, morre com aleijão, mas não quer ser curado. Mas não era o caso desse homem. Esse homem, de fato, queria ser curado. E o que Jesus fez diante dessa resposta? E entendendo que esse homem queria ser curado, Jesus disse para ele: olha, então levanta. Já que você quer ser curado, levanta, eu te dou uma ordem, levanta, ou seja, haja, faça alguma coisa, levanta, toma o seu leito e vai para a sua casa. E a palavra do Senhor diz que, ao ouvir aquela ordem,
daquele que criou o universo, daquele que criou as nossas articulações, daquele que criou cada tendão do nosso corpo, daquele que criou cada vaso sanguíneo do nosso corpo, das pernas, a aorta, o Lucas sabe melhor do que eu, todas as artérias, as veias que passam por ali. Aquele homem se levantou, meus irmãos. Pegou a sua cama e saiu. Só que ao fazer isso, o texto diz que Jesus mexeu numa grande caixa de marimbondo. Abriu-se uma caixa de Pandora, porque esse milagre foi realizado num dia de sábado. E esse homem cometeu o grande pecado de carregar a sua cama num dia de sábado. Isso porque, dentro das regrinhas dos fariseus, existiam várias coisas que você não podia fazer no dia de sábado. Dentre elas, você jamais poderia carregar a sua cama. E aqueles homens da lei, os intérpretes da lei, os fazedores de regrinha, ficaram muito irados com aquele homem. E interessante, porque eles não se preocupavam com o homem, 38 anos ali, não é? Moribundo, mas eles ficaram preocupados, irados, e descobriram que aquele homem existia quando aquele homem quebrou uma regrinha. E eles foram atrás desse homem e disseram: como assim? Você não conhece as regras? Você não sabe que você não pode pegar a sua cama num dia de sábado? Que heresia é essa? Onde você está com a cabeça, rapaz? É muito interessante isso, meus irmãos, porque naquela época existiam já os matadores da graça. Pessoas que não conseguem ver a bênção de Deus, que só conseguem ver o cristianismo e a vida cristã e a vida religiosa como um mero ritual e uma mera compreensão de que nós devemos existir para cumprir as regrinhas. Se você não cumprir as regrinhas, você está fora. Não é assim, irmãos, naquele tempo? E não é assim também nos dias de hoje? Não é assim, talvez, muitas vezes, entre nós? Entre nós também a gente não fica assim, preocupado com as regrinhas? Porque existe aquela máxima da religião que diz o seguinte: olha, a religião funciona da seguinte forma: existe aqui uma série de regras que você deve cumprir, que você deve fazer, e se você cumprir essas regras, conhecer essas regras, cumprir essas regras, aí Deus, porque você é uma pessoa obediente, porque você é uma pessoa cumpridora de regrinhas, Deus vai ver a sua obediência, e porque você obedeceu, porque você andou dentro das regrinhas que nós criamos, aí de forma responsiva, Deus então vai derramar a sua graça sobre você. Essa é a lógica da religião. E muitas vezes essa é a lógica, irmãos, que nós trazemos para o nosso culto ao Senhor. A gente pensa assim, a gente vive a vida cristã dessa forma, gente. Pensando que Deus nos abençoa porque nós cumprimos regrinhas. Porque nós somos corretos. E aí nós fazemos as coisas que Deus nos manda fazer, ou entendemos que Deus está nos mandando fazer, e aí nós nos tornamos, inclusive, credores de Deus, dizendo: Deus, agora eu cumpri as regrinhas. E já que eu cumpri as regrinhas, a sua obrigação, a sua parte é me abençoar. Porque isso é escrito: faça a tua parte, que eu te ajudarei. O pessoal está me ouvindo no YouTube. Não há esse versículo na Bíblia, mas muitas vezes nós operamos pela lógica desse versículo, achando que Deus nos abençoa e é refém da nossa justiça, e a bênção dele vem sobre nós simplesmente porque nós cumprimos as regrinhas e fazemos isso muito bem. Não foi o caso desse homem. Nós sabemos de uma forma muito clara que esse homem não era um homem cumpridor de regrinhas. Isso porque, para começo de conversa, esse homem ele acreditava em algo que não era bíblico. A doutrina desse homem não era uma doutrina muito acertadinha. Porque essa crendice, gente, que esse anjo descia nesse lugar aqui, ela não tinha qualquer aprovação, não só dos fariseus, mas do próprio Jesus.
Era uma crendice, era uma ideia mística de que descia um anjo ali, mas isso era apenas uma crendice popular. Esse homem, então, era um homem de uma doutrina heterodoxa. Ele não era uma pessoa que conhecia a lei de Deus. Ele não era uma pessoa certinha, treinada na doutrina de Deus. E mais do que isso, o texto vai dizer, gente, que esse homem que recebeu essa graça de Deus era ainda um pecador. Jesus, inclusive, no verso 14, e Jesus, Deus faz uns negócios com a gente, Deus fala com a gente assim na lata, não é? No verso 14, Jesus vai dizer para esse homem o seguinte: olha, você está curado, mas agora, não peca mais não, viu? Não está aí na sua Bíblia? Para que não te aconteça coisa pior. Esse homem estava aleijado há 38 anos por causa de pecado, gente. Um parêntese aqui, irmãos. Nem toda doença e enfermidade é por causa de pecado, ok? Amém? Amém. Às vezes a gente fala assim, não, se você está doente, você deu lugar para Satanás, e aí agora Satanás veio e está aprontando todas com você. Você deu brecha, irmão, não é assim? Você deu brecha, irmão, neopentecostal, né? E aí você agora está com esse pecado por conta disso. Então, nem toda enfermidade é resultado de pecado. Um crente santo em Deus adoece também. Inclusive, os santos morrem. Os santos têm câncer. Os santos entram em depressão. Então, não vá por esse caminho. Porém, existem algumas enfermidades no corpo, na alma, que são frutos de pecado. São frutos, muitas vezes, das mágoas que guardamos no nosso coração, da nossa incapacidade de perdoar, da nossa impureza sexual, do uso do nosso corpo. Existem, com certeza. E Deus, por sua misericórdia e graça, Ele muitas vezes permite que nós sejamos afligidos por causa dos nossos pecados, para nós nos voltarmos para Ele. Era o caso desse homem. Ele estava aleijado por causa dos pecados dele. Mas olha que coisa interessante, gente. Um homem de uma doutrina heterodoxa. Acompanhe aqui comigo, por favor. E ainda por cima um pecador. Mas mesmo assim, gente, mesmo assim, Jesus encontrou esse homem no seu aleijão, no seu pecado, na sua doutrina de cabeça para baixo, e abençoou esse homem. E derramou a sua graça sobre esse homem. Sabe por quê? Porque a graça de Deus sempre vai além. Isso me espanta em Jesus. Isso espanta e faz, muitas vezes, o fariseu dentro da gente entrar em ebulição, porque a gente, às vezes, não concorda muito com isso. Às vezes a gente vê uma pessoa que vem para a igreja, não é? Eu não estou falando da Betel, espero que isso não aconteça na Betel, mas às vezes a gente está aqui e a gente se acha santo e bom demais. A gente faz tudo certinho. Nós somos homens e mulheres de Deus. E às vezes entra uma pessoa com a vida de cabeça para baixo. Às vezes com algum vício, com alguma coisa tatuada na alma, e essa pessoa não conhece nada de Bíblia, nada de doutrina, mas ela se assenta no banco, ouve o Evangelho, e o Evangelho alcança essa pessoa. Porque é isso que o Evangelho faz, ele é poderoso para transformar vidas. E essa pessoa começa, então, a experimentar aquela alegria daquilo que é ser visitado pela graça de Deus. E essa pessoa, então, começa a experimentar as bênçãos de Deus sobre a vida dela. E Deus começa a falar com aquela pessoa, Deus começa a alcançar aquela pessoa. A gente vê de uma forma muito clara a alegria de Deus sendo impactada na vida daquela pessoa. E a gente fala assim, como assim? Como essa pessoa está experimentando uma vida abundante? Como essa pessoa está experimentando tanta graça de Deus? E eu que estou aqui na igreja há 20, 30, 40 anos e experimento isso. Como assim essa pessoa que sequer conhece doutrina? Ela não conhece nenhuma doutrina batista. Como assim Deus está visitando ele? Como assim Deus está visitando ele, mesmo ele ainda estando preso naquele vício? Isso às vezes não entra na cabeça da gente. Como não entra na cabeça da gente, nós que somos batistas, pensar assim, como assim Deus está abençoando nós presbiterianos?
Eles batizam criança. Como é que Deus pode estar abençoando eles lá? Os nossos irmãos batistas mais renovados falam em línguas, não é assim? Como assim? Não pode. Deus não pode estar lá nos batistas renovados, porque eles oram em línguas estranhas. Não, Deus não pode estar lá. E a gente cria, irmãos, uma caixinha e coloca Deus dentro dessas caixinhas. A caixinha do nosso legalismo, da nossa concepção de Deus. A gente quer engaiolar o Senhor. Mas, meus irmãos, lembre-se disso. Deus é livre. Deus é livre. Cristo é livre. Ele não age a partir dos nossos esquemas teológicos. Ele está para além disso, gente. É claro que a doutrina importa. A doutrina importa. Aliás, vou dar aqui um spoiler, né? Ano que vem nós vamos trabalhar justamente em cima dessa temática. A verdade importa. É o tema do nosso acampamento. A verdade importa. Então nós vamos treinar a nossa igreja para que a nossa igreja consiga discernir a verdade da mentira. Nós precisamos ser treinados, ter a nossa mente treinada para isso. Precisamos ser uma igreja doutrinariamente forte. Então, a doutrina importa. Mas a gente precisa entender que o nosso Deus, Jesus de Nazaré, quando João fala sobre a revelação do verbo ali no capítulo 1 do seu evangelho, que nós estamos lendo aqui, João vai olhar para Jesus, que é a imagem do Deus invisível, e vai dizer que em Jesus ele viu um Deus cheio de graça e de verdade, não é isso? Existe a verdade do evangelho, e foi justamente isso que Jesus fez com esse homem, porque ele agiu com verdade e falou: você está em pecado. Irmãos, não existe profeta verdadeiro que só prega sobre o amor. Vou repetir. Para usar as palavras do Martin Lloyd Jones, um dos grandes pregadores puritanos do século passado, começo desse século, ele vai dizer: se um profeta prega apenas sobre amor, só o fato dele pregar apenas sobre amor faz dele um falso profeta. Nós precisamos pregar sobre a verdade. E a verdade dói, gente. A verdade incomoda. Porque a verdade denuncia os nossos pecados. E você não está aqui para ser confortado e receber tapinhas nas costas, para que você vá para o inferno cheio de seus pecados, mas confortável. Não, nós estamos aqui para ouvir a verdade do Evangelho. Amém? Mas também, Jesus, ao mesmo tempo que ele é cheio de verdade, ele é cheio de graça. Ele é gracioso. Ele vai atrás daquela ovelha perdida. Não é isso que nós cantamos? Oh, impressionante, indizível, ousado, infinito amor de Deus. Ele vai atrás. Ele se importa. Talvez você esteja aqui nessa noite pensando justamente isso. Oh Deus, por que o Senhor pode me perdoar? Como o Senhor pode me perdoar se eu sou um pecador tão miserável? Mas é justamente isso, irmãos, por causa da graça do Senhor. Deus é capaz de abençoar você, de transformar a sua vida, de transformar a sua história, porque Ele vai para além do legalismo. Ele é capaz de curar você. E não tem absolutamente nada a ver com seus méritos. Ele faz isso porque Ele é graça. Ele é cheio de graça. Então, que nessa noite, se você tem alguma legião na sua vida, se tem alguma coisa paralisando você, impedindo que você ande, talvez um pecado que está te aprisionando, talvez seja uma mágoa no coração, que você está aí e tem tornado o seu coração azedo, é por isso que você está doente. E quando você pensa na mágoa, logo vem um rosto, porque a gente aprendeu aqui na Betel que toda dor tem um rosto por trás dessa dor. Sabe quando você tem alguma coisa machucando o seu coração, e quando você pensa naquela dor, aí vem um rosto? Talvez o rosto do pai, da mãe, do namorado,
do ex-marido, da ex-esposa, ou do atual marido, da atual esposa. Vem um rosto. E talvez isso está paralisando você. Mas Jesus trouxe você aqui nessa noite para dizer que Ele quer que você ande. Ele quer que você ande. Não importa quanto tempo você está com esse aleijão, Ele está aqui para que você ande. Vá a Ele. Vá a Ele. Você não precisa ter a doutrina correta. Você não precisa saber sobre a união hipotástica de Cristo, as duas naturezas. Você nunca ouviu falar? Soteriologia, o que é isso? Nunca ouviu falar, pastor. Não precisa. O que você precisa saber é que Jesus é bom, que Ele é Deus, Rei, Senhor e Cristo. Ele morreu para te salvar. Ele veio a esse mundo para buscar você. Ele te ama. É isso que é importante. Então Jesus está aqui para te dizer isso. Se você está aleijado, vá a Ele e você vai ser curado. Você quer ser curado? Quer ser curado? Pense bem antes de responder. É uma pergunta muito pessoal. Você quer abandonar a mágoa do seu coração? Porque às vezes a gente gosta de aprisionar as pessoas, né, gente? Não é assim? A gente tem prazer, a gente morre. Mas a gente faz questão que o outro saiba que ele está nos devendo. Não tem um negócio assim? Aquilo está te envenenando. Mas desde que machuque o outro, você suporta o veneno. Se é para morrer, vão morrer junto. Então tem gente que sabe que está enfermo, tem gente que sabe que aquela enfermidade está matando e acabando com ele, acabando com a família, acabando com os amigos, acabando com a alegria, acabando com a vida das outras pessoas, mas não quer receber a cura de Deus. Mas se nessa noite você quer receber a cura de Deus, meu irmão, eu estou falando para irmãos, vá a Jesus. Vá a Jesus. Ele vai perdoar você. Vá a Jesus. Ele vai te dar graça para que você perdoe também. Mas não guarde a mágoa no seu coração. Se você está preso por algum pecado, algum vício, vá a Jesus. A palavra do Senhor diz em 1 João 1,9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Vá a Jesus, Ele perdoa você. Não há pecado ou culpa maior do que o amor de Deus. Nós não cantamos uma música assim? Não há nada que nós façamos que Ele não possa perdoar. E não há força nessa terra, meus irmãos, capaz de nos separar do amor de Deus. Portanto, você pode ir a Ele e deixar que Ele perdoe você. Abandone o seu pecado. Não fique guardando pecado no seu coração. Não tenha pecado de estimação. Vá a Jesus de Nazaré, para que Ele perdoe você, para que Ele purifique você, para que Ele te dê alegria, para que você possa experimentar a vida que Ele tem para você. Amém? Essa graça de Deus, ela nos constrange. Como é que pode um Deus santo me amar tanto? Não é assim? Não é assim, gente. Esse amor indizível de Deus. Mas agora, o texto também nos desafia, não apenas a recebermos essa graça de Deus, mas nos desafia também a praticarmos essa graça. Eu sei que à medida que a gente estava pregando, a gente estava se identificando com esse paralítico aleijado. Aí a gente fala, ô Jesus, eu sou esse aleijado. Ô Jesus, eu preciso da sua graça. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. A gente se identifica com esse homem há 38 anos aleijado. E o texto nos permite fazer isso. Mas também, que tal nos identificarmos aqui também com Jesus de Nazaré? A essa pessoa que vai atrás. Você conhece alguém aleijado? Você conhece alguém doente? Você conhece alguém que está preso nos seus pecados? Algemado nas drogas? E não larga de jeito nenhum o osso e você diz, está tendo o que merece.
Jesus podia dizer para esse homem, olha, você está há 38 anos aleijado, é pouco. Você está tendo o que merece, porque você é um pecador. Ah, meus irmãos, mas Jesus não jogou isso na cara do homem, ele foi e alcançou e curou esse homem. Que tal sermos assim como Jesus, gente? Ir atrás dos aleijados desse mundo. A ser instrumento de cura para as pessoas que precisam ser alcançadas pela graça de Deus. Ao invés de criticar, que tal você orar? Ao invés de abandonar, que tal você amar? Ao invés de você dizer, olha, que morra nos seus pecados, que tal você chorar junto com essa pessoa? O texto diz que Jesus absolutamente não se importou com os fariseus, não se importou com as críticas, não se importou com nada, ele se importou com esse homem. Ele não se importou com a ofensa que esse homem tinha cometido para com ele, porque esse homem era pecador e havia pecado contra um Deus santo, mas Jesus passou por tudo isso, a graça de Deus foi além, porque que o mais importava era que esse homem pudesse ser curado e restaurado. Meu irmão, minha irmã, Deus nos colocou nesse mundo para nós sermos como Jesus, para que possamos levar a graça de Deus às pessoas. Amanhã é segunda-feira, gente. E talvez você vai encontrar com seu chefe, você vai encontrar com algum parente seu, você vai ter a oportunidade de dispensar essa graça de Deus. A grande questão é, o que nós vamos fazer com a graça de Deus que nós temos recebido? Pratique essa graça. Distribua essa graça. Vá atrás da ovelha que está perdida. Às vezes a gente sente falta dos irmãos aqui na igreja, não é? Vá atrás do irmão. Em vez de você dizer para o irmão assim, olha, eu estou indo domingo a domingo, fiz 52 domingos na igreja e você só foi 2. Fazendo as regrinhas, é assim? Então você está fora da graça. Em vez de você ir para o irmão assim, que tal você ir tomar um café com o irmão para entender por que o irmão não foi 50 domingos no ano na igreja? Ao invés de você cobrar do irmão um comportamento ilibado, porque nós nos sentimos santos e aprovados por Deus, que tal você entrar na miséria do seu irmão? Porque, meus irmãos, Jesus só pode nos libertar porque Ele se fez carne e se identificou conosco. Quando Jesus de Nazaré morreu na cruz do Calvário, Ele morreu no nosso lugar, se identificando conosco. Assim também, se queremos ser instrumentos da graça de Deus, nós precisamos nos encarnar, gente. Entrar nas gaiolas onde as pessoas estão, entender o mundo dessas pessoas, para ser instrumentos de Deus para a libertação. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, para trazer libertação aos cativos, também está hoje sobre a igreja de Jesus, e nós podemos ir e levar a liberdade aos cativos também. Portanto, a tarefa que Deus coloca na sua mão hoje é a seguinte: quando você sair por aquela porta, você vai visitar os paralíticos que existem nessa cidade. E você, nesse exato momento, Deus está colocando na sua mente, no seu coração, esses paralíticos. E ao invés de você cobrar que esse paralítico cumpra as regrinhas, você vai se identificar com essa pessoa. Você vai amar essa pessoa. E você vai ser o instrumento de Deus, para que o poder de Deus se manifeste na vida dessa pessoa, para que ele seja curado. Assim como Cristo te visitou, nos visitou e nós andamos, que tal visitar outras pessoas? Para que pela graça de Deus, que opera em nós, através de nós, essas pessoas também possam andar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor nosso Deus. Amém. Se Deus está trazendo alguém à sua mente, ore agora por essa pessoa.
Mas se o Espírito está dizendo que é você que é o aleijado, que precisa de andar nessa noite, Jesus está aqui entre nós. Vá a Ele. Permita que Ele visite você na sua miséria. Permita que Ele cure você. Se pecados precisam ser abandonados nessa noite, faça isso pelo poder do Espírito de Deus. Não permita que o pecado escravize você, meu irmão, minha irmã. Vá ao Senhor nessa noite. Peça para que Ele te perdoe. Peça para que Ele te cure. Peça para que Ele te transforme. E mais do que isso, quando você sair por essa porta, ao tomar o seu leito e andar na liberdade que Deus te deu e na graça que Deus te deu, que você faça o propósito de ser instrumento do Senhor, para que outros possam também andar, para que outros possam também participar e receber dessa mesma graça. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai bondoso, te damos graças nessa noite, Senhor, pela tua presença entre nós. Te damos graças, Senhor, pelo teu infinito amor. Ó Deus, tu sabes quem nós somos. Tu sabes o nosso interior. Tu conheces os nossos aleijões. O Senhor sabe todas as coisas. Há quanto tempo nós não andamos, Senhor? Há quanto tempo nosso casamento não anda, Senhor? Está travado, está aleijado. Há quanto tempo a nossa relação com os nossos pais, com os nossos filhos, está travada, Senhor? Tu sabes todas as coisas. Tu sabes, Senhor, como nós estamos doentes, como nós estamos enfermos, ó Deus, e Tu conheces muitas vezes o nosso coração que é duro. Nós sabemos que estamos doentes, nós sabemos que precisamos ser curados, mas muitas vezes nós recalcitramos, Senhor. Muitas vezes nós insistimos em continuar com os nossos aleijões. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Quebra a dureza do nosso coração, para que a gente deixe de amar a nossa enfermidade. Ó Senhor, para que a gente possa de fato querer andar. Ó Deus, que nessa noite não haja aleijados entre nós, mas que os nossos irmãos, que cada um de nós possamos sair por essas portas livres, andando, Senhor, na Tua presença e vivendo para a Tua glória. Ó Deus, que haja perdão, Senhor, nos nossos corações. Que Tu possas, ó Senhor, exorcizar da nossa alma toda a mágoa, Deus, todo o rancor, todo o ódio, toda a indiferença. Ó Deus, só Teu Espírito para fazer isso. Ó Deus, nós queremos e precisamos ser curados. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia do Seu povo, ó Deus. E mais do que isso, Deus, que nessa noite também o Senhor nos ajude a sermos portadores dessa graça. Há tantas pessoas, Senhor, que estão aleijadas. Nós passamos por tantas pessoas escravizadas, Senhor, pelo pecado há tantos anos. Que o nosso papel não seja julgar, ó Deus. Que o nosso papel não seja quebrar a cana que já está tão quebrada. Que não seja apagar aquela lâmpada, Deus, que está com uma luzinha tão pequenininha. Mas, ó Deus, ajuda-nos a ser como o Senhor é. Portadores dessa graça que vai além. Faça isso entre nós, que haja cura e saúde entre nós, mas que também, pela Tua graça e pelo Teu Espírito, que também possamos ser instrumentos da cura do Senhor para esse mundo. Faça assim, Senhor, que a Betel seja um lugar de cura, Senhor. Ó Deus, esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. E assim que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem do Teu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo espalhado por essa terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Amém, irmãos.
semana para lá de abençoada a todos. Nós ainda vamos cantar, fique em pé. Vamos cantar uma última canção. Depois nós temos um chazinho. E depois nós vamos distribuir pelo menos 50 abraços antes de irmos para nossas casas. Amém. Quero ser como criança, te amar pelo que voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer, torno-me independente e deixo simplesmente Ao Senhor essa noite. posso viver longe do teu amor, Senhor. Posso viver longe do teu amado, Senhor. Posso viver longe do teu abraço, Senhor. Abraça-me, 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 teus braços de amor. Abraça-me, 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 com teus braços de amor. Amém. Uma semana abençoada